mais um assunto que eu gostaria de deixar bem claro aqui, né, que não existe nenhum conhecimento do mundo espiritual que não seja diretamente da Bíblia. Esses dias postaram lá no Facebook uma coisa que eu achei interessante falar sobre isso. Porque nos comentários vimos que pessoas ficaram atormentadas com esse, com essa postagem. Falava de demônios que se relacionavam sexualmente com a pessoa enquanto ela dormia, enforcava as pessoas, e as pessoas dos comentários com medo de dormir. Demônio é demônio 24 horas por dia, ele ataca de dia e de noite, não tem essa palhaçada toda. Não existe informação que não provenha da Bíblia. Tome cuidado que você espalhe uma coisa que pode atrapalhar e trazer problemas sérios psicológicos para as pessoas. Vou narrar uma história que aconteceu comigo. Frequentei um tempo a Igreja Universal e ficava escutando os pastores falar de trabalho de feitiçaria. Já falei detalhadamente sobre isso em um dos vídeos na internet. Até que eu fui tentar me meter a besta de fazer aquilo e quase acabei com a minha vida. Porque eu achava que tinha fé, mas não tinha, e também não sabia que aquilo ali não é obra de Deus. Você chutar a oferenda, você tirar oferendas, que é, no caso, profanar a religião de outra pessoa, daquilo que ela acredita, não é obra de Deus isso, tá? Então esse negócio de desfazer trabalho e tal, isso daí só se uma pessoa for daquela religião, ela quer deixar aquilo, ela quer. Ela vem de vontade própria e pede uma ajuda à igreja. Ela quer, tá com medo de desfazer, tá, gente? Então a gente não pode se propor a fazer isso, porque senão você cria uma guerra de religião aqui. E é em paz que se semeia o fruto da justiça. Tem que sempre lembrar disso. Não é em contenda. Então, eu fiquei atormentado com essa situação e foram 2 salmos da Bíblia que me salvaram, que me deram forças. O próprio Deus viu esse tormento e a Bíblia diz que nós consolamos as pessoas com a mesma consolação que somos consolados. Hoje em dia eu posso estar falando disso para vocês porque eu passei por isso. Então, gente, essa história de fazer essas coisas não existe. Não existe conhecimento no mundo espiritual que não seja por meio da Bíblia, principalmente, em particular, por meio da vida de Jesus, porque ele foi o único que desceu do céu para manifestar o conhecimento para a gente aqui. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. Então ele vem revelando coisas que a nenhum ser humano é lícito entender. E ele vem revelando as coisas. Tem demônios que causam mudez e surdez, tem na Bíblia. Tem demônio que faz a mulher ficar encurvada, como lá em Lucas 13:10. Agora, é pra gente ter medo disso? Jesus veio para desfazer as obras do diabo, para destronizar ele. Ao mesmo tempo que ele é o príncipe desse século, ele opera na vida das pessoas. Se você está em Cristo, você não tem como ele te dominar, não tem como ele tomar a sua vida. E se você não está, você começa a buscar a Deus, que ele não vai te desamparar não, tá? Aquele que está em Deus, em Jesus, Deus o guarda e o maligno não toca. E se tu podes crer, tudo é possível que crer. Então Jesus deixa sempre palavras fortes para poder mostrar para a gente que mesmo aqueles que não são co-herdeiros com Cristo ainda, que não são filhos de Deus, não se tornaram, porque a Bíblia diz: a todos quanto receberam, Deus lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. João 1,12. A todos que não se tornaram, pode pela fé pegar essas promessas de Deus. Lembra que quando os discípulos encontraram alguns que expulsavam o demônio em nome de Jesus, mas não andavam com eles, tentaram repreender, e Jesus proibiu: não façam isso. Então Deus não tem pessoas em particular, está aberto para todos esse conhecimento, não existe particularidade, apenas existem uns que Deus se manifestou primeiro, e através desses a ministração da palavra entra no coração de outros, e Deus lá na frente se manifesta na vida de outros. Não há exclusividade. Todos nós, o objetivo aqui na Terra é se tornar co-herdeiros com Cristo e ter uma coroa da vida para reinar com Cristo. Esse é o objetivo do homem. Enquanto ele não entende isso, ele não consegue conhecer a Deus, ele vive frustrado. E desde aquela época de Cristo, Deus escolhe pessoas simples
Porque Deus não escolheu Pilatos nem Herodes, ele escolheu pessoas simples, pescadores, né? Tinha gente inteligente também. Mateus Levi, coletor de impostos, mas a maioria eram tudo pessoas simples, pobres, sem ouro nem prata, sem conhecimento algum, né? E que Deus usou esses, e até hoje uma grande maioria são assim, e Deus escolheu as coisas que não são para envergonhar as que são. Para o mundo você não é nada, mas para Deus você é mais rico do que muita gente aqui, porque você tem um conhecimento de abrir a Bíblia e ter conhecimento do próprio Deus, do próprio Criador do Universo, enquanto o Silvio Santos só pode ter dinheiro. Só para você ter uma ideia, usando o nome aí do cara. Então, gente, nenhum conhecimento no mundo espiritual provém de fora da Bíblia. Então essa história que o demônio se relaciona sexualmente com a pessoa é mentira. O desejo, o sonho, às vezes é um misto de muitos pensamentos e às vezes é fruto dos desejos do ser humano. O próprio ser humano é um ser decaído, ele tem desejos, mesmo depois que ele conhece Jesus, ele está em um processo de santificação por meio do Espírito Santo, por meio da lavagem do sangue de Jesus, por meio dessa transformação de Deus tirou a gente do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho, Colossenses 1,13. Então nós estamos em um processo de santificação, mas enquanto isso nós temos nossas debilidades, nossas fraquezas, e em cooperação com o Espírito Santo e com Jesus Cristo, respeitando a palavra de Deus, ele vai nos limpando de todas essas imundícies que existem no homem. Então, por conta disso, o homem sonha com essas coisas. Aí você coloca um post desse dizendo que é demônio que está se relacionando sexualmente com você, o que as pessoas vão pensar? Não vou mais dormir agora, né? Como se o demônio só agisse durante a noite. Pelo contrário, você vê na Bíblia, toda vez que os demônios estavam manifestando, era durante o dia, né? Apesar que tinha gente, as pessoas ficam 24 horas endemoniadas, né? Mas toda vez ali na Bíblia é durante o dia. Não existe esse negócio de dia e noite no mundo espiritual. Ele ataca quando tem que atacar, de qualquer jeito. Então, gente, quer conhecer a palavra de Deus, quer se fortalecer, está sentindo medo? Vem e entra pelas portas da Bíblia. Começa a ler o Salmo 91, né? Começa a ler o Salmo 23, Salmo 125, se agarra naquelas promessas, tudo é possível que crê. Você, pela fé, você acaba agarrando as promessas de Deus. E a palavra de Deus nunca volta vazia, com certeza ele não vai te desamparar e vai te deixar com medo. Você imagina você com medo de dormir. Como é que você vai trabalhar? Como é que você vai viver? Você vai viver apavorado enquanto todo mundo está dormindo. Por que o demônio vai pular logo em você? Tem tanta gente para ele pular no mundo. Então, só que não é uma história mentirosa. Essa história de demônio fazer. Você imagina. Ele não tem poder, como Paulo disse, nenhuma tentação que veio sobre aqueles discípulos. Todas as tentações foram humanas, não foram tentações espirituais. Mas Deus, ele é poderoso para nos dar força nesse momento, de qualquer provação que a pessoa tiver que passar, entendeu? Então não tem que ficar com medo dessas coisas. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Não tem que ficar temeroso, porque o medo pode produzir uma fé negativa e você começar a se perturbar com isso. Foi o que aconteceu comigo, quando eu passei por aquele processo. Eu comecei a ter uma fé negativa naquilo que estava acontecendo e o mal começou a bagunçar o meu pensamento, né? E aquilo ali ele aproveita para poder fazer suas mazelas. Você com medo, você, né, gera todo esse processo. E algumas igrejas, você pode perceber que até o tecladista usa trilha sonora no momento que está expulsando o demônio e bota aquele barulho do filme do Exorcista, né? Que se a pessoa for emotiva, todo mundo tem medo de filme de terror. Eu não tenho mais, mas eu já tive. Você imagina o cara tchan, 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 você com medo do demônio pular em tu, acaba tendo alguma reação psicológica ali e você acaba pensando que é demônio, ou não sei se abre espaço para uma fé negativa para o demônio entrar, e acaba com aquele processo. Então, ao invés de estar cantando um louvor ali, eles estão aterrorizando a sua vida. Estão te fazendo um mal e você está achando que estão fazendo um bem, né? E de nada adianta expulsar o demônio se você não se acerta com Deus.
Porque vai expulsar aqui, aí você volta lá pro forró, pras bebedices, pra sem vergonhice da vida, o demônio vai voltar de novo, nos 7 piores. É isso que está escrito na Bíblia. Então vamos pelo que está na Bíblia, não vamos pelo que essas histórias em quadrinhos que eles tentam colocar aí no mundo.